Bom dia! Na aula passada, nós falamos sobre o tratamento da água e nós vimos aqueles métodos de separação de componentes, aplicado durante o tratamento dessa água. Hoje falaremos sobre o tratamento do esgoto e a separação e reciclagem do lixo. E aí veremos também algumas técnicas de separação de componentes, ok? Então, nós vimos que a água, antes de chegar nas nossas casas, ela passa por várias etapas de tratamento. Mas hoje eu quero saber para onde vai essa água depois que ela sai das nossas residências. Toda a água que nós utilizamos para a nossa higiene pessoal, para a nossa alimentação, para todas as formas de limpeza que nós fazemos, ela é devolvida para a natureza na forma de esgoto. Então, toda a água que nós utilizamos e descartamos, ela vira esgoto. E esse esgoto, ele é despejado nos rios e nos mares. Porém, gente, todo esse esgoto, ele é poluído. Ele está cheio de resíduos, tá? Então, ele se torna poluído e contaminado. Então, eu não posso despejar isso de qualquer forma na natureza. A forma ideal, o que seria ideal, é que esse esgoto fosse coletado por redes coletoras, ser encaminhado para as estações de tratamento de esgoto, que são as ETs, ser tratado para que depois esse esgoto possa ser eliminado para o ambiente, ok? Então, vamos imaginar que toda a cidade existe as estações de tratamento de esgoto, tá? Que não é o que acontece, que não é a nossa realidade. Então, a gente vai entender como que funciona o tratamento do esgoto dentro de uma estação de tratamento de esgoto, ok? Então, primeiramente, esse esgoto ele tem que ser coletado, então, através de uma rede de tubulação, uma rede coletora, ele vai ser coletado, captado e vai ser encaminhado até a estação de tratamento de esgoto. Aqui, chegando na estação, ele vai passar por um tanque e vai acontecer o processo de gradeamento. Então, ele vai passar por grades e todo o material que é sólido, grande, vai ficar barrado nessas grades, tá? Então, sacolinha, papel, etc. Fica barrado por essas grades. Depois, o esgoto ele vai ser conduzido para um outro tanque e nesse tanque vai acontecer a separação da areia do restante do esgoto, tá? Depois ele vai ser encaminhado para um outro tanque e vai acontecer o primeiro processo de decantação. Então, durante o tratamento, nós vamos encontrar dois processos de decantação. Então, nesse primeiro processo, vai passar pelos decantadores primários e aqui vai acontecer, então, a decantação da sujeira. O que tiver de sujeira na superfície, por ação da gravidade, ele vai decantar no fundo do tanque, ok? Desse processo, então, de decantação, ele segue para um próximo tanque e aqui vai acontecer o processo de aeração. Como o nome está falando, nesse tanque vai ser injetada uma grande quantidade de ar. No esgoto, minha gente, nós vamos encontrar uma grande quantidade de micro-organismos. E entre esses micro-organismos, as bactérias. Essas bactérias, elas se alimentam, muitas delas se alimentam de matéria orgânica, que é a sujeira que fica no esgoto, tá? Essa matéria orgânica, para que essas bactérias se alimentem da matéria orgânica, ela precisa ter oxigênio. Então, é por isso que nesse processo, nessa etapa, é adicionado uma grande quantidade de ar para que essas bactérias façam uso do oxigênio, consiga se reproduzir em grande quantidade, e aí uma grande quantidade de bactérias vai se alimentar de toda essa matéria orgânica. E aí eu consigo, então, pela ação desses seres vivos, desses micro-organismos, deixar o esgoto mais limpo, tá certo? Depois de um tempo, esse esgoto ele vai ser encaminhado para um segundo tanque de decantação, vai ficar em repouso, e aí ele vai, toda a sujeira ainda que tiver pela superfície, que ficou, decanta, vai para o fundo do tanque, e o esgoto aí se torna bem mais limpo, tá? Bem menos poluído. E aí ele está pronto para ser encaminhado para o ambiente, para voltar para o ambiente, para os rios e para o mar, ou ele pode ir para uma estação de tratamento de água
para ser tratado, tá? E para ser reutilizado em algumas atividades. Todo esse sistema de esgoto, gente, ele existe para afastar o contato dos nossos dejetos. Então, pensa em dejetos, pensa em fezes, pensa em urina, pensa de água, da água contaminada que a gente libera, tá? Das nossas atividades. Desses dejetos com o contato com o restante da população, ou com águas que são utilizadas para abastecimento, o contato dessa água, né, com alimentos ou com os organismos que são transmissores de doença. Quando eu não tenho saneamento num país, gente, isso vai ocasionar um baixo índice na qualidade da água. E aí, se eu não tenho uma água de boa qualidade, eu ameaço a saúde de toda a população e de todo o ambiente. Segundo dados do Sistema Nacional de Informação sobre o Saneamento, esses dados são de 2015, gente, mais de 100 milhões de pessoas não têm sistema de saneamento, sistema de esgotamento sanitário. Não tem coleta de esgoto e tratamento desse esgoto, tá? E nem água tratada. E aí? E aí eles precisam utilizar formas alternativas. Como? Construindo fossas, que são buracos no chão, para ser eliminados, né, as fezes e a urina, ou liberar esses dejetos diretamente nos rios. Então, é muito importante a gente ficar atento qual é a forma de descarte desses resíduos, tá? Para que não ocorra aí contaminação e poluição das águas, ok? E sobre a separação do lixo e a reciclagem? Primeiramente, a gente precisa entender o que é o lixo. Lixo é todo o conjunto de resíduos sólidos que são resultantes das atividades humanas. Então, por exemplo, uma caneta que parou de funcionar, eu não quero mais utilizar, eu vou descartar, eu vou jogar fora. Já virou um lixo, já virou um resíduo, ok? Então, tudo que a gente produz e que a gente elimina, que a gente joga fora, se torna lixo, se torna resíduo. O ser humano, gente, antigamente, ele só tirava da natureza o que era importante e necessário para a sobrevivência. Depois que surgiram, né, as indústrias, vários tipos de objetos, por exemplo, roupa, a gente tem várias opções de várias marcas. Isso fez com que a gente aumentasse o nosso consumo por praticamente todos os objetos, né, todos os itens. E aí, se eu consumo mais, eu vou gerar mais lixo. Agora, pensa isso a nível global. Se todo mundo consumir o tanto de lixo que a gente vai acabar gerando. E aí, surgem os problemas relacionados com lixo. Primeiro, é impossível armazenar toda essa quantidade de lixo, gente. Não tem aonde ser colocado. E aí, outros problemas. Mau cheiro. Se for o lixo, né, um lixo cheio de restos de comida, pode provocar mau cheiro e aí incomodar a sociedade. Podem atrair insetos e animais que podem proliferar doenças, tá? Então, a gente precisa pensar muito bem na quantidade de lixo que a gente produz e qual é a forma, né? Qual é o destino adequado desses materiais que não serão e que não são mais utilizados, ok? Então, por isso, nós temos aí, segundo, né, conforme a origem do material, as formas de destino. Então, eu posso encaminhar esse lixo para ser reciclado, para ser encaminhado, ou para um tratamento mais adequado, ok? Então, vamos pensar no lixo que a gente produz em casa. Esse lixo, eu posso, primeiramente, fazer a separação. Então, vou separar aí os lixos, né, os resíduos que são úmidos, dos resíduos que são secos. O que seria um resíduo seco? Papéis, então papelão, jornal, revista, metais, latinhas, panelas, plásticos, sacolas, embalagem de produto, de limpeza, de higiene, plásticos, né? E vidros. Vidros de conserva, jarras e etc. Então, eu separo esse material seco, eu encaminho esse material para coleta seletiva
E aí a coleta seletiva vai enviar, né, vai destinar esses materiais para as usinas de reciclagem, para ser produzidos outros produtos. E aí o lixo, os resíduos que são úmidos, o que a gente faz? Primeiramente, gente, eu preciso separar desse resíduo úmido. Quais são eles? Restos de alimentos, casca de fruta, filtro de café, guardanapo sujo, papel sanitários, entre outros. Desse resíduo que é úmido, eu preciso separar aqueles que são orgânicos daqueles que não dá para utilizar. Então, ó, guardanapo sujo, papéis sanitários, dejetos de animais, eu não posso reutilizar. Então, eu vou separar para mandar para um outro destino. Agora, os restos de frutas, restos de legumes, aquele pó do café que ficou no filtro, casca de ovos, folhas, eu posso encaminhar, gente, para fazer uma compostagem. O que é a compostagem? É a utilização desses restos, né, de frutas, de casca, para fazer adubo. E é um adubo riquíssimo em nutrientes e muito barato de se fazer, ok? Agora pensando, gente, naqueles resíduos que são descartados, que vêm dos hospitais, os resíduos hospitalares, das clínicas dentárias, das clínicas veterinárias, das farmácias, dos laboratórios. Esse material, esses resíduos, eles são altamente contaminantes. Então, eles precisam, a forma de destinação tem que ser uma forma especial. Então, para isso, é incinerado, tá? Então, para esse tipo de lixo especial, acontece a incineração. Incineração, gente, é a queima desse material. E através da queima, a gente consegue eliminar todos os micro-organismos, ok? E aí, o que sobrou? O que eu não mandei para incinerar, o que não foi feito compostagem e o que não foi mandado para coleta seletiva, ou ele vai para o lixão ou ele vai para o aterro sanitário. Vamos falar do lixão aqui um pouquinho. O lixão, minha gente, ele é um espaço aberto, tá? Esse lixo fica totalmente exposto para o ambiente. Esse lixo atrai muitos animais, dá para a gente perceber muitas aves aí na imagem, muitos insetos, né, que são transmissores de doenças. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: o lixo está em contato com o solo diretamente. Vocês já perceberam que quando a gente deixa o lixo, né, a sacolinha, às vezes no final de semana, né, que o caminhão do lixo não passa para recolher, quando a gente vai colocar na rua, esse lixo ele produziu um líquido escuro, fedido. Esse líquido é o chorume. Então ele é resultante da decomposição do lixo. Então, conforme o lixo vai decompondo, ele vai se transformando em chorume. E esse chorume, ele é altamente tóxico, tá? Altamente contaminante. No caso do lixão, esse chorume, ele vai infiltrar no solo. Quando ele infiltra no solo, ele pode chegar até os lençóis freáticos, né? Aqueles bolsões de água, e contaminar essa água, tá? E aí, se essa água for utilizada para consumo, vai ser uma água contaminada. Agora, a forma correta de destino, que tenta, né, minimizar os impactos causados por o lixo, são os aterros sanitários. Então, aqui é uma forma consciente. Antes do lixo chegar, gente, o solo, uma área aberta, né? É cavado todo um buraco, todo um espaço. Em contato com o solo, é colocado uma lona, tá? Como se fosse um plástico impermeável, para não deixar que o chorume chegue no solo. É feito todo um processo de canalização para captar esse chorume. Esse chorume depois ele vai ser conduzido para um tanque e enviado para uma estação de tratamento de esgoto para ser tratado. E aí depois que todo esse forro, né, esse sistema de forramento do solo estiver preparado, aí chega um lixo. Então vem o lixo, é depositado uma grande quantidade de lixo. Depois passa o trator compactando tudo isso, né, diminuindo o tamanho. Depois, em cima do lixo é jogado terra. E aí, outra camada de lixo, depois terra, outra camada de lixo. E assim vai até chegar
na superfície aqui do espaço, tá? Depois, no final, quando essa área toda já não estiver conseguindo, né, armazenar mais, é feito o plantio de vegetais, de árvores, por exemplo. Então, é uma forma correta de se destinar o lixo. O chorume ele é coletado e tratado, e ainda em cima é feita todo um plantio de uma área verde. E pensando, minha gente, né, nos efeitos desse lixo, foi criado aí também uma alternativa para a gente pensar, para a gente refletir sobre o uso dos materiais, a quantidade de lixo que a gente produz e a destinação. Então surge aí, né, como uma forma para a gente refletir, para a gente repensar nas nossas atitudes, os 5 R's. O que são esses 5 R's? Primeiro, reduzir. Segundo, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar. Então, o que significa cada um desses? Reduzir. Então, toda vez que você puder reduzir alguma coisa, algum material que vai se tornar lixo, você reduz, tá? Você não pegue, tá? Desperdiçar, ok? Material que vai virar lixo. Repensar. O repensar, gente, ele analisa toda a cadeia que foi preparado o material. Então, por exemplo, vou utilizar o celular como exemplo. O celular, todo ano, ele tem modelos novos. Então, antes de você trocar de celular todo ano, você parar e pensar, eu preciso mesmo desse celular? Ele foi, para poder ser feito, foi utilizada energia, foi gasto água, foi gasto combustível para fazer o transporte e tal. Pensando em toda a cadeia, né, que produziu esse celular, eu realmente preciso trocar ele agora? Então, é o repensar. Reaproveitar. É você reaproveitar material algum tipo de lixo, né? Então, como exemplo, a gente pode usar as roupas. Se uma roupa já não serve mais, ao invés de eu descartar, eu posso reaproveitar. Eu posso passar para uma outra pessoa que vai fazer o uso, né? Então, é uma forma de reaproveitamento. E o reciclar? Reciclar é você pegar todo esse material produzido, encaminhar para uma usina de reciclagem para que sejam feitos novos produtos, tá? Com aquele material. E o recusar? Sempre que você puder, recuse. Por exemplo, vai comprar um refrigerante no mercadinho próximo de casa. E aí a pessoa, né, do estabelecimento coloca o refrigerante dentro de uma sacolinha. Dá para você recusar a sacolinha, ok? Então, pensar nessas formas nessas alternativas, gente, como uma forma consciente para a gente diminuir o consumo, né, a geração de resíduo, o consumo exagerado e o desperdício, tá certo? É isso. Muito obrigado e até a próxima aula.